Olá, Éder Zanetti. Vou falar aqui sobre a reforma tributária e as taxas de preservação ambiental, que podem trazer R$ 1 bilhão por ano para os municípios do litoral paranaense. Reforma tributária, ela é necessária porque existe uma série de impostos, né? E eu vou falar especificamente sobre os ambientais. Todas as taxas e impostos ambientais são recolhidas por ICMS, pela CID dos combustíveis, uma série de impostos recolhem valores para fazer compensação ambiental. Esses valores vão para os cofres do Estado, vão para os cofres da União e depois retornam para o município com prioridades e índices de distribuição que não necessariamente vão atender à necessidade do município, né? Então, a reforma tributária vem para que essas taxas que vão para a União e depois voltam para o município, elas parem de fazer isso. Elas fiquem ali no município. Com isso vai reduzir um monte de custos de transação, certo? Então, o primeiro ponto da reforma tributária é que o município tem que ficar com recurso para ele aplicar e fazer a sua fiscalização. A água, o ar e a terra do litoral paranaense, eles sofrem constantemente pressão de uma população flutuante, né? Seja para atividades de recreação, de veraneio, ou seja para atividades industriais comerciais, né? Tem vários portos no litoral paranaense que estão exportando, por exemplo, uma grande quantidade de soja que não é cultivada no litoral paranaense, né? Bom, é, tudo isso gera impactos ambientais na água, no ar e na terra, né, que não são remunerados, ok? Então, primeiro, as taxas ambientais vão para o governo federal e que vai causar custo de transação e se retornar mais baixo para o município, e depois o município tem uma pressão extra que não está sendo contabilizada, né? Bom, o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS Ecológico, repasses estaduais, taxas de impostos locais, tentam fazer com que o município se autossustente. Mas a situação do litoral paranaense ela é bastante característica, né? Para mostrar que os impactos que se causam no ambiente para essa população flutuante não são remunerados adequadamente. E ainda tem a biodiversidade. Biodiversidade é um caso particular, não faz parte do meio ambiente, é biodiversidade. Mas o litoral paranaense perde cerca de 5 animais por ano de fauna e de avifauna, pequenos e grandes, por conta de atropelamento e morte, né? Então, essa perda de biodiversidade também é causada por essa população flutuante, né? Toda a biodiversidade tem um custo de vida. Se você deixa 500 mil hectares, como o litoral deixa, sem utilização para conservação de habitat, isso tem um custo. Tudo tem custo de vida, né? Qualquer membro da biodiversidade. Agora, diferente das pessoas, alguns animais, por exemplo, e plantas em extinção recebem proteção da lei, né? Mas elas não têm direitos, direito a ter propriedade, direito a formar riqueza, né? Isso já acontece com rios, mas ainda não aconteceu com a biodiversidade. Então, o problema da biodiversidade é a falta do reconhecimento dessa personalidade jurídica que pode transformar as espécies e indivíduos em atores ativos, né, agentes ativos do mundo econômico e social. Então, no Brasil não se tem feito isso, tem se confundido biodiversidade com meio ambiente, o que gera uma série de problemas, intervenções federais em território, transformando imensas áreas em reservas ambientais sem fazer remuneração devida, tá? Compromete a capacidade financeira do município. Esse dinheiro que vai para a União de compensação ambiental e volta depois para o município, ele compromete. Essa pressão ambiental de frota flutuante compromete. Então, para reverter isso, para melhorar o sistema de tributação e manter e cobrar adequadamente os impactos ambientais, é que os municípios têm criado as taxas de proteção ambiental, para que essa população flutuante remunere o lixo que ela produz, os efluentes líquidos que ela produz, a poluição atmosférica, as emissões de gás de efeito estufa, as reservas ambientais que estão naquela região e os animais e plantas que são perdidos pela implantação e funcionamento de estradas e outras obras de infraestrutura. A TPA vem para que isso ocorra. É uma cobrança local. Então, portanto, ela vai melhorar essa performance de reduzir os custos de transação, além de
de buscar remunerar adequadamente o impacto, né? Para que o município tenha condição de investir, senão ele não vai ter condição. No Paraná, de 35 a 40 bilhões por ano anual são de ICMS. 2 bilhões de ICMS ecológico para dividir em 400 municípios. Os municípios do litoral paranaense têm 80% de cobertura florestal em área de conservação, 500 mil hectares. Em valor da terra, se isso fosse no mercado, o estoque imobiliário dessas terras significa 18 bilhões de reais. E se elas estivessem dedicadas para a produção de grão ou proteína, elas gerariam 5 bilhões de reais por ano de renda. 15 mil empregos diretos, 75 mil empregos indiretos. Tudo isso está sendo evitado, ok? Para a produção de serviços ecossistêmicos, certo? Isso quer dizer que somente em custo de oportunidade, essa região deveria receber 1,6 mil reais por hectare por ano, né? O que daria algo como 800 milhões por ano de remuneração pelo habitat que elas estão conservando. A biodiversidade de 5 mil indivíduos que são mortos nas rodovias, a remuneração dela para os municípios vai gerar entre 50 e 100 milhões de reais por ano. A retirada de perto de 1 milhão de toneladas de CO2 que são emitidos aí pelos veículos que trafegam e pelos navios no porto, isso vai dar mais de 100 milhões por ano para os municípios. Os agrotóxicos, na pouca produção que tem aí na região, eles vão gerar algo como 5 milhões de anos de taxa de proteção ambiental de água. Isso significa que nessas taxas de proteção ambiental de água, ar, terra e da biodiversidade, os municípios da região podem recolher 1 bilhão por ano em taxas de proteção ambiental, que deixa de ir para a União e vai ficar no município, tá? Uma boa parte desses recursos vai ser diretamente reduzido de PIS, COFINS, imposto de renda, outros ICMS, outros impostos que as pessoas já pagam. Elas vão apresentar os recibos das TPAs. E se houver algum excedente, é porque o impacto que o município está gerando não está sendo remunerado, ok? A gente tem larga experiência na implantação dessas taxas de proteção ambiental e podemos dar suporte para os municípios do litoral paranaense, ok?